Encerrando a fase dos citrínitas, chegamos à operação alquímica da fermentação. Vamos apresentar para vocês o que é e como ela pode te auxiliar no seu processo de lapidação da sua pedra bruta, transformando o seu chumbo em ouro. Ao estudar os citrínitas, nós temos que lembrar que ele é uma fase de consolidação tanto das operações que estão obviamente dentro dele, quanto das fases alquímicas que o precederam. Então agora, se a gente chega na fermentação, nesse processo de expansão dos metais, de expansão de tudo aquilo que foi acumulado, é porque, por exemplo, na exaltação, nós tivemos um momento onde nós reservamos certos períodos da nossa vida para nos conectar com tudo aquilo que nós viemos aprendendo ao longo do tempo, ou seja, com o que é de fato sagrado. E se na exaltação eu tirei momentos para me conectar com o sagrado, aqui na fermentação o sagrado já me preenche com muito mais naturalidade, ele já faz parte da minha vida e esse é o momento de fazer com que ele transborde de maneira mais frequente para aquilo que acontece ao meu redor. Pegar um exemplo, no nosso grupo de estudos, nós gostamos muito de trazer determinadas ideias, quer a gente concorde com elas ou não, para, através de conjecturas e refutações, entender se aquilo de fato é uma ideia que está conectada com o que é sagrado. Obviamente, a gente parte desse debate tentando nos conectar primeiro com o sagrado, e se de fato a gente constata que aquilo é válido, trazer aquilo para a nossa vida, e se não é válido, a gente deixa de lado. Uma das coisas mais importantes dentro do esoterismo, dentro dessa ideia que a alquimia obviamente também traz, é entender que nós somos parte de um todo. E aqui é justamente esse momento. Se eu trago o sagrado de maneira mais frequente para a minha vida, eu trago a real compreensão de que eu faço parte de algo maior. E que como uma engrenagem desse algo maior, eu preciso fazer com que as minhas atitudes girem em prol do funcionamento ou do bom funcionamento de toda essa engrenagem, do todo, enfim, da vida, da sociedade, da forma como as pessoas vivenciam aquilo que acontece com elas. E aí, a partir disso, a partir dessa expansão, eu começo a abandonar certas ideias que faziam parte da minha concepção de mundo e começo a abraçar novas ideias. E como que isso se aplica dentro da fermentação propriamente dita, né? Porque a fermentação, como o João disse, né, a última etapa, a última operação nos citrínitas, é o momento onde a linha que separa o eu e o outro fica muito tênue. Eu e o outro a gente começa a se confundir, porque esse é um processo natural. A gente sai de um processo inconsciente, onde a gente acredita sermos o universo dentro de nós, no sentido egóico da palavra, né? Nós somos o umbigo do mundo, nós somos aquilo onde o mundo todo orbita ao redor da gente e a gente é separado de todas as coisas. E a gente está querendo chegar ao final desse processo, onde a gente vai se confundir com o todo, onde nós vamos entender que nós somos parte desse todo. E nesse momento a gente está justamente começando a perceber isso. Eu começo a perceber que o outro, ele deixou de ser apenas um elemento externo, mas ele passou a ser uma expressão de mim, ele passou a ser parte daquilo que eu sou e eu preciso dar a atenção a ele da mesma forma que eu daria atenção a mim. Dentro desse aspecto todo, o Tiago, no Princípio Alquímico, ele coloca que dentro da fermentação é como se, usando as próprias palavras dele, né, como se o sentimento de amor fermentado ele começasse a se apresentar em atos que ele vai chamar de caridade e autossacrifício. E eu acho essa frase muito interessante, eu gosto dessa colocação, porque ela me lembra um outro conceito de uma outra parte do mundo, né, que é a Índia, né, o conceito das tradições hindus, que é o conceito de Ananda. Que Ananda, basicamente traduzindo bem literalmente assim, seria felicidade. Só que ela é uma felicidade que não é uma felicidade qualquer. Ela é uma felicidade daquele que conseguiu, através do amor, encontrar prazer na sua própria dor. Isso é uma parada meio interessante, né? Porque quando a gente traz para o nosso conceito mais ocidental, parece que a Ananda é uma coisa meio masoquista, uma parada meio do tipo assim, não, porque o importante é você gostar da sua dor, gostar de sofrer. E não tem nada a ver com isso, mas tem a ver justamente com o que o Tiago coloca nessa passagem, que é, através do amor, você transforma a sua vida em atos de autossacrifício. Esse autossacrifício é justamente esse processo de você sentir prazer com a dor. Que dor é essa? A dor da morte daquilo que você era para aquilo que você vai se tornar.
é a dor da morte do ego. Você está rompendo com essa bolha, você está rompendo com essa casca do seu ego para atingir o todo. Só que romper com essa casca do ego dói, de fato. Ah, mas eu não sou o ego. Beleza, mas você ainda se identifica com ele. Então, esse rompimento, essa abertura, essa ferida que você cria para poder sair, gera dor. Só que aquele que consegue, através do amor, ou seja, através dessa força que conecta todas as coisas, que entende que tudo é uno, que faz com que a gente rompa justamente com a chamada heresia da separatividade, através dessa força a gente consegue transformar isso que era um sofrimento em um ato libertador, em um ato de alegria de verdade, em Ananda. Exemplo clássico, a gente pode pegar vários mestres como o próprio Jesus. A crucificação dele era justamente um momento de Ananda. Era um momento onde ele, através do... não só a crucificação, toda a sua jornada, mas principalmente esse momento que a gente considera como o ápice, o momento onde ele teve maior sofrimento, lato sensu, né, consenso geral, é o momento onde ele alcança Ananda, onde ele, através do amor dele pela humanidade, ele transforma aquele sofrimento dele, ele ressignifica aquele sofrimento dele em felicidade. Então, esse momento da fermentação é justamente isso. É o momento da gente abrir mão daquilo que é do nosso ego, da gente abrir mão daquilo que nos separa do resto do mundo e a gente aprender a olhar para o outro como quem olha num espelho. Entender que aquilo que eu faço pelo outro não é pelo outro e nem é por mim, é por nós. Aquilo é a entender que quando eu ajudo o meu colega, seja uma ajuda financeira, material, seja uma ajuda emocional, seja uma ajuda psicológica, seja estar do lado dele, seja compartilhar momentos com ele, seja estar ali ajudando, seja estar ali compreendendo ele e compartilhando os momentos bons e os momentos ruins dele, eu estou de fato praticando essa fermentação, eu estou de fato praticando esse citrinitas na minha vida que vai me gerar um substrato que me propiciará chegar na etapa seguinte. Todas essas questões, é interessante a gente perceber, provavelmente não, mas talvez vocês tenham ficado, cara, isso é tudo muito abstrato, tudo muito bonito, mas como é que isso funciona de verdade? Vamos trazer um pouco mais para o concreto para ficar um pouco mais fácil para vocês, embora seja de fato uma fase mais abstrata, né? O Roberto tá aí chegando doidão, bem sutil, mas vamos pegar. Quando vou utilizar a fermentação, sempre traçando um paralelo. Quando a gente pensa em fermentação, a gente pensa em fazer bolo, por exemplo. O bolo, ele passa por um processo de fermentação. Você bota lá o fermento e ele vai crescer, ele vai passar por essas questões. Ou seja, o fermento dentro do bolo é aquilo que o João falou do contato com aquilo que é sagrado, com é superior. Ou seja, é importante na sua jornada você buscar esse contato com o sagrado, você buscar o que é aquilo que é sagrado e aí você traz para dentro de você. Ou seja, estou fazendo a massa do bolo, bota o fermentinho ali. Beleza, ele vai crescer de imediato? Não, porque isso é um processo. Você precisa aprender, e as outras fases vão trazendo isso, a conjugar teoria com prática, e na sua prática você lapida a teoria e com a sua teoria você faz uma nova prática. E essa prática lapida a sua teoria e essa sua nova teoria cria uma nova prática. É um ciclo constante, é um processo. Não é porque você escutou uma palavra bonita, não é porque você viu um vídeo do Pedra de Afiar que você se transformou. Nos nossos grupos de estudos, dá uma olhada em pedradeafiar.org, nós temos um trabalho que é constante, para te dar tempo de maturação sobre cada assunto, sobre cada aspecto, para que você possa se compreender. E no momento que você se compreende, você tem a capacidade de se transformar de maneira positiva, de maneira virtuosa. Porque se você não se compreende, você se transforma constantemente, mas você não sabe para que você está se transformando. Ou seja, você utiliza esse processo alquímico para te canalizar para uma determinada coisa. O que? O crescimento. Lembra do bolo? O bolo, ele vai crescer porque vai fermentar naturalmente, então ele vai expandir, ele vai crescer, vai começar a gerar uma expansão daquele ser. Ele vai morrer para uma massa antiga e vai começar a nascer numa massa mais nova, numa massa maior, como o Patrick falou. Ele deixa de ser o ego eu e passa a ser um novo ego, um rebrand do ego, onde ele vai ser um ego nós, você vai começar a se identificar
com algo maior. Você vai perceber que o sofrimento do coleguinha também é o seu sofrimento. E aí você vai aprender a se colocar ali daquela maneira. E ao aprender a se colocar daquela maneira, você vai ajudar a potencializar aquela transformação. Por quê? No processo de fermentação físico mesmo, no fermentinho lá, ele faz, o que ele faz? Ele transforma uma substância em outra substância e no processo ele libera calor. Ou seja, dentro desse meu processo alquímico, eu estou me transformando de uma coisa, ego pessoal, para um ego coletivo e estou liberando calor. Esse calor é aquilo que eu vou, entre muitas aspas, nessa analogia, assar o meu coleguinha. Né? Não significa que eu vou tacar fogo nele ou algo do gênero, mas significa que eu vou auxiliá-lo no seu processo de desenvolvimento, que na verdade é o meu processo de desenvolvimento. Toda jornada alquímica, toda jornada esotérica, ocultista, ela tem esse caráter evolutivo, esse caráter de processos. Primeiro eu olho para mim. Eu foco em mim, mas chega um determinado momento onde eu tenho que colocar isso para fora de maneira harmônica, para auxiliar no desenvolvimento do outro. Porque se eu apenas fico em mim, significa que eu estagnei num determinado ponto. Eu não continuei crescendo de fato, eu não usei dessa fermentação. Então é importante que através daquilo que eu aprendo e que eu coloco em prática em mim, eu também comece a colocar em prática no meu contato com o outro. E aí eu estou fazendo essa caridade de fato auxiliar o outro, de fato entender o que o outro precisa, não para solucionar um problema mundano, mas para solucionar esse problema mundano de uma maneira divina, de uma maneira sagrada. O João comentou sobre essa questão de você perceber essas engrenagens e colocar ali. Quando você faz um processo do ocultismo, né, você segue essas linhas ocultistas sérias, de fato, né, que a gente pode chamar de ocultismo, você realiza, de fato, um processo alquímico, você não necessariamente vai bater palma para o sistema no qual você está inserido, porque você vai perceber que por detrás desse sistema, e até muitas das vezes de maneira antagônica a ele, existe um sistema, entre muitas aspas, natural, sagrado. E é nesse sistema sagrado que você está se baseando. E ao se basear nele e você ratificar essa estrutura social do sagrado, você automaticamente elimina essa sociedade do profano. Isso não significa que todo mundo vai virar padre, não significa nada disso, mas significa que a gente vai viver de maneira harmônica, eliminando isso que precisa ser eliminado, essas baixas paixões, porque você já fez esse processo inicial em você e você chegou numa etapa de levar isso para o outro, de maneira harmônica, de maneira tranquila, gradual. A fermentação não acontece assim em você, ela não libera calor assim, ela vai cozinhando as coisas. O seu bolo, ele vai cozinhando aos poucos, da mesma forma. Eu não vou encontrar com alguém e falar alguma coisa, pronto, agora ele está iluminado. Não. Eu vou falar, a gente vai conversar, a gente vai interagir, a gente vai fazendo, e aí você vai fazendo isso aos poucos e isso vai gerando a condição dele receber esse calor, receber essa energia que você está liberando para que ele possa de fato se passar pela sua própria transformação, seja lá qual etapa ele se encontre. E assim você consegue de fato realizar a grande obra. E até o próximo programa. Tchau, tchau!